A gente começa o meio-dia de hoje falando sobre uma expectativa em torno desta semana, que é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre fala dele aqui, deve dar o veredito sobre a possível ou não, vai depender dele, quebra de sigilo bancário, no caso sigilos, porque é fiscal e bancário, do ex-presidente Jair Bolsonaro e da esposa dele, Michele Bolsonaro. Esses pedidos eles foram emitidos pela Polícia Federal e isso aconteceu ao longo do final de semana e movimentou muito o final de semana, criou expectativa para a semana, porque a gente lembra, semana passada terminou, a sexta-feira passada terminou com uma operação da Polícia Federal e começou com outra operação da Polícia Federal. A primeira operação foi na segunda-feira, que, segundo o texto, até em dúvida agora, os meninos vão me tirar a dúvida, e ela prendeu o Silvinei Vasquez. Isso foi uma. Depois a gente teve na sexta-feira uma outra operação da Polícia Federal que emitiu mandados de busca e apreensão em residências de nomes ligados ao ex-presidente. A gente está falando aqui do Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, do pai dele, o Mauro Cid, perdão, daqui a pouco eu vou puxar os nomes aqui, do Frederico Iacef e de outros ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro. Esses nomes, eles são acusados, no caso, suspeitos, de um possível envolvimento no caso de venda de joias que teriam sido dadas de presente a Jair Bolsonaro à época em que ele era presidente da República. E essas joias teriam sido, segundo investigações da PF, vendidas no exterior. Eles foram alvo, como eu disse, de 4 mandados de busca e apreensão. Aqui, achei os nomes. O Mauro Cid, que é o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. O pai dele, que é o Mauro Lorena Cid, isso mesmo, Mauro Lorena Cid. O Frederico Iacef, que foi advogado de Bolsonaro, foi advogado da família de Jair Bolsonaro. E o Osmar Crivaletti, que também atuou como ajudante de ordens do ex-presidente. Ou seja, a Polícia Federal fazendo esse fechamento de cerco no entorno do ex-presidente e agora a Polícia Federal pedindo a quebra de sigilos bancário e fiscal do ex-presidente, nesse caso envolvendo possível venda de presentes dados ao presidente, à época, no caso, que ele era presidente, e também pedindo a quebra de sigilos da esposa dele, Michele Bolsonaro, em relação àquele caso das joias sauditas, que teria sido um presente também a Michele Bolsonaro, à época em que ela era primeira-dama. Então, semana com muita expectativa sobre qual será a decisão de Alexandre de Moraes. Será que ele vai autorizar essa quebra de sigilos?